Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês as notícias do Mengão neste sábado. Afinal de contas, o Mengão queridão está trabalhando, está em ritmo acelerado para poder se preparar para o jogo de quarta-feira contra o Amazonas pela Copa do Brasil. O Flamengo ganhou o primeiro jogo em casa por 1-0 e agora vai a Manaus para carimbar sua classificação às oitavas de final da Copa do Brasil. Como vocês sabem, o Campeonato Brasileiro está paralisado. Dia 27 nós teremos um arbitral, um encontro de todas as equipes para poder definir como e quando jogaremos o Campeonato Brasileiro. O mais certo é que o campeonato volte a partir do dia 1º de julho, mas vai haver conversas nesse arbitral. Enquanto isso, Copa do Brasil e Libertadores da América seguem em ritmo alucinado. O Flamengo pega o Amazonas e na outra semana vai pegar a equipe do Milionários para decidir a sua classificação na Libertadores da América. E aí, se classificando, vai inscrever o Carlinhos, vai poder pensar em reforços daqui a pouco para poder colocar na Libertadores a partir das oitavas de final, Campeonato Brasileiro. E eu já havia dito para vocês que o Rodolfo Landim já tinha autorizado, e olha aqui, isso eu falei para vocês lá atrás, hein? O Departamento de Futebol do Flamengo a procurar um centroavante. Isso no meio do ano passado. A incerteza da renovação com o Gabriel Barbosa já fazia com que a diretoria se preocupasse num atacante para o ano de 2024, subsequentemente para 2025 e adiante. Nesse ano, a diretoria sondou o Vitor Roque, mas pelas situações que eu já contei para vocês, dificilmente o Vitor Roque vai desembarcar em terras tupiniquins. Mas agora, o Flamengo sondou um outro jogador difícil de vir para o Flamengo. E eu vou contar para vocês o porquê, quais são as dificuldades. Mas é um grande atacante que jogou contra nós no último Mundial de Clubes em que nós chegamos à final. É o Roberto Firmino. Só que há uma série de barreiras para que ele possa vir a ser jogador do Mengão. Vou explicar tintim por tintim para você, mas antes, aproveita, verifica se você está inscrito aqui no nosso canal, tá não? Então aproveita, se inscreva agora, faz aqueles 3 Cs que ajudam no nosso crescimento. Curta, comenta e compartilha. Assim, a gente continua aqui trazendo as verdadeiras notícias do Mengão queridão para você e sempre dizendo a verdade. Doa quem doer, mesmo que doa em nós mesmos. Então não dá mole não, se inscreva e chama geral para se inscrever aqui também, tá? O Flamengo treinou hoje no Ninho do Urubu, como eu já falei para vocês, se preparando para o jogo contra o Amazonas, que vai ser lá em Manaus, na próxima quarta-feira, e uma ausência sentida foi a de Léo Pereira. O Flamengo comunicou que o Léo Pereira passou neste sábado por um exame e foi constatado uma lesão no atleta. O comunicado do Flamengo foi o seguinte: Léo Pereira realizou exames nesse sábado. O diagnóstico foi de lesão no músculo posterior da coxa esquerda. Segue tratamento no CT Ninho do Urubu. Gente, ele virou dúvida para esse jogo contra o Amazonas, sim. E hoje é mais provável que ele não participe. Ele não participando do jogo, quem deve entrar na sua vaga é o Léo Ortiz. Não, pera. É o Davi Luiz. Não, pera. Bom, só o Tite sabe. Quando a gente espera que ele entregue a vaga para o Léo Ortiz, ele acaba aparecendo com o Davi Luiz, que até foi muito bem no último jogo do Flamengo. Mas Léo Ortiz, que foi contratado para ser titular absoluto, até hoje não ganhou a confiança do treinador rubro-negro e pode ser que fique no banco de reservas na quarta-feira, caso o Léo Pereira não se recupere e o Tite resolva utilizar o Davi Luiz. Aí eu pergunto para você, meu amigo e minha amiga, torcedor e torcedora rubro-negros, quem você utilizaria? A segurança, a boa saída de bola de Davi Luiz ou a juventude, a velocidade e a técnica de Léo Ortiz? Comenta aí para eu saber o que você pensa sobre como escalar o Flamengo na Copa do Brasil. Vale lembrar que na Copa do Brasil nós não teremos o Carlinhos à disposição, porque ele já jogou pelo Nova Iguaçu, então ele não pode jogar esse ano a competição. Teremos no banco de reservas o Gabriel Barbosa. Hoje, o Marcos Braz deu entrevista para o GE e falou sobre a situação do Gabriel Barbosa. Tentou minimizar o que aconteceu, obviamente, e disse que conta com um jogador para o resto da temporada, que é um jogador importante, vitorioso, que construiu uma carreira muito sólida dentro do Flamengo. Quer ver só? Espia aí o que o Marcos Braz falou para o GE hoje, do lado de fora do Ninho do Urubu. Ontem
A gente fez as comunicações que deveria fazer pro atleta. O atleta, lógico, ficou chateado, mas entendeu. Uma conversa de quase 40 minutos entre eu e ele, e que claro que vai ficar entre eu e ele. E a gente tomou as decisões em função de nossos entendimentos. Eu acho que falar qualquer coisa agora, depois do assunto já comunicado ao atleta, é muito ruim. Aqui o assunto está transitado e julgado. Acabou, a gente agora é vida que segue, a gente tem uma competição enorme pela frente, a gente precisa do atleta, um atleta importante, um atleta que tem uma carreira que fala por si próprio em relação aos títulos que ele ganhou aqui. Enfim, então agora é vida que segue e vamos em frente. Isso atrapalhou um pouquinho o pensamento que vocês tinham em relação à renovação de contrato com o Gabigol ou não? Como é que está esse assunto? Não, esse assunto estava parado, continua parado. Obrigada, abraço. E aí, nação, concordam com o Marcos Braz? O Gabriel ainda tem essa importância toda? Se tem, para o Flamengo não tem muita importância assim mais não. Na reunião que aconteceu ontem, a diretoria rubro-negra avisou ao Gabriel que hoje não pensa em renovar o contrato com ele. Precisaria de uma reviravolta para o Gabriel poder permanecer na equipe rubro-negra. E essa decisão ela foi tomada porque a diretoria rubro-negra fez um termômetro com a torcida, a repercussão que aconteceu com a torcida rubro-negra e também entre os jogadores do Flamengo. Landim conversou com pelo menos 6 jogadores do elenco rubro-negro que, dentre esses 6, fazem a liderança do grupo. E todos eles reprovaram individualmente e separadamente as últimas atitudes do Gabriel Barbosa. Hoje, ele não é bem quisto pelo elenco rubro-negro. Não que haja uma guerra, uma briga contra o Gabriel, mas ninguém aprova o comportamento do jogador. Baseado no retorno que o grupo de jogadores deu e também baseado na repercussão negativa de uma torcida alucinada pelo seu camisa 10, que o apoiava em qualquer situação e que agora o abandonou por completo, a diretoria rubro-negra tomou a decisão de não renovar o contrato do Gabigol. Então o Gabigol já está sabendo que não terá o seu contrato renovado, que para renovar ele vai ter que ter uma mudança muito grande de comportamento, conquistando a torcida, conquistando o grupo de jogadores e mostrando que tecnicamente ele ainda serve para o Flamengo. Mas caso fique, esqueçam qualquer uma das propostas que o Flamengo já pensou em fazer por ele. Seria por níveis bem inferiores até a última proposta que o Flamengo colocou na mesa para ele. Seria uma situação em que dificilmente o Gabriel aceitaria. Portanto, é o fim de uma era. Talvez em dezembro ele esteja deixando o Flamengo, porque o Flamengo não pretende liberá-lo agora no meio do ano sem uma pomposa compensação financeira. E como o clube nenhum deve querer botar dinheiro no Gabriel agora porque pode tê-lo em janeiro, ele deve permanecer no clube até o final do ano se ele não conseguir, de última hora, encontrar um clube fora do Brasil para conseguir um empréstimo para jogar os últimos 6 meses lá, que é o que ele está procurando agora. O Flamengo, por empréstimo para fora do Brasil, topa desde que consiga trazer um substituto para ele. Vale lembrar que o Carlinhos só pode jogar o Campeonato Brasileiro. E o desempenho do Carlinhos, eu apurei isso hoje e fiquei muito chateado. O desempenho do Carlinhos não tem agradado a comissão técnica do Tite. O Tite continua relacionando ele para jogos do Brasileirão por não ter outro na posição de centroavante. Mas o Tite não pretende utilizar o Carlinhos enquanto ele tiver Pedro e Gabriel à disposição, porque o desempenho do atacante ex-Nova Iguaçu é muito abaixo do esperado. Na segunda fase da Libertadores, também chamada de oitavas de final, o Carlinhos vai ser inscrito, mas deve continuar sendo relegado ao posto de reserva no Flamengo. Por isso, o Flamengo intensifica as tratativas e sondagens em cima de atacantes. Recentemente, o Flamengo andou sondando a situação do Vitor Roque, mas viu que há um conflito entre Vitor Roque e Barcelona, que ainda não foi definido como vai terminar, mas o certo é que o Vitor Roque quer permanecer na Europa e o Barcelona quer que ele continue na Europa em caso de empréstimo para se adaptar ao futebol europeu. Hoje não há a possibilidade do Vitor Roque voltar para o Brasil. Pensando nisso, o Flamengo começou a sondar grandes atacantes. E o Roberto Firmino, autor do gol que nos tirou o Mundial de Clubes lá em 2019, foi mais um jogador sondado por essa diretoria.
O Roberto Firmino, ele tá hoje no Al Ahly, lá da Arábia Saudita. Ele chegou lá em julho do ano passado e tem contrato até dia 30 de junho de 2026, sem ser o ano que vem no outro, 30 de junho de 2026. O valor atual dele é de cerca de 10 milhões de euros. Então, se o Flamengo quiser comprar o Firmino, vai negociar nessa base aí. Só que a gente sabe que essa base que o mercado coloca, quase sempre ela é bem abaixo a base que os clubes acabam pedindo pelos seus jogadores. Ele tem 32 anos. Na última temporada, pelo Al Ahly, ele fez 24 jogos como titular, 7 jogos como reserva e 2 jogos ele esteve fora por motivo de lesão. Teve 8 gols marcados e 7 assistências. Bons números para um jogador de 32 anos de idade. O Flamengo sondou a possibilidade porque há um desacordo entre Firmino e Al Ahly. E parece que o Al Ahly está disposto a liberar o jogador. Caso isso aconteça, ele ficaria livre no mercado e aí sim o Flamengo poderia abocanhá-lo. Só que tem um detalhe, pessoal. O Firmino lançou uma biografia recentemente onde ele dedica algumas páginas do seu livro com uma decepção com o Tite. Ele esperava poder ter ido para a última Copa que o Tite dirigiu a seleção brasileira, era o titular, o Tite havia prometido a ele a titularidade até a Copa do Mundo, mas faltando pouco mais aí de 2 meses para a Copa, o Tite parou de convocá-lo e sequer chamou ele para conversar sobre o motivo. Então ele aponta em parte do seu livro uma decepção grande com o treinador rubro-negro, o que poderia inviabilizar a vinda dele para o Mengão, essa dificuldade de relacionamento dele com o treinador rubro-negro. Poderia ou não, porque o Tite veio para o Flamengo, mesmo tendo severas restrições em cima das atitudes do Gabriel Barbosa. Quem sabe o Tite poderia contornar essa situação com o Roberto Firmino. O fato é que o Flamengo sondou, sim, mas ainda não abriu negociações. O Flamengo está na fase de sondagens para poder chegar mais próximo da janela e poder tentar a contratação de um centroavante que agora passou a ser prioridade da diretoria rubro-negra. E aí, nação? Roberto Firmino era um bom nome? Vocês teriam mais nomes para indicar para o Mengão queridão? Para a função de centroavante? Aquele cara que substitui o Pedro, não aquele cara que sai da área. Coloca aí nos comentários que eu quero muito saber a opinião de vocês. A Mais Ágil é uma empresa especializada na antecipação do seu FGTS. Portanto, se você está aí precisando de uma grana extra para resolver alguma pendência financeira, não dá mole não. Liga hoje mesmo no 55992129983 e fala que vocês chegaram através do canal Resenha Rubro-Negra do Fabrício Lopes. Ou mais ainda, para ficar mais simples, clica no link que está aqui na descrição desse vídeo no comentário fixado, que se tudo der certinho, em cerca de 8, 9 horas depois que você abriu as conversas com a Mais Ágil, seu dinheiro vai estar na sua conta. O FGTS está lá esperando só você resgatá-lo. A Mais Ágil a gente anuncia porque na Mais Ágil a gente confia. Nação, esse foi mais um giro de notícias do Mengão queridão. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e aqueles 3 Cs fundamentais para a gente continuar aqui com vocês. Curta, comenta e compartilha. Chama geral para vir fazer parte da nossa família rubro-negra. Tenham todos vocês um excelente sábado. Fiquem com Deus, eu amo vocês. Saudações rubro-negras.